Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de história dessa terça-feira, nós vamos trabalhar duas partes do nosso capítulo 3 de História. Vamos começar lá na página 50. Nós vamos falar sobre as tradições orais e a valorização da memória. Por que isso é tão importante? O que é tradição oral? Lá na página 50, nós temos a tradução do que é uma tradição oral. A tradição oral, ela é a fala, é você passar através de histórias, né, de uma conversa, usando a oralidade, os valores, as crenças, os costumes de quê? De um povo, tá? A nossa história, a história do povo brasileiro, ela é baseada especialmente em três grandes histórias, né? A história do português, que a gente fala que é o europeu, o branco, a história do negro africano e a história do índio, né? Que são os primeiros povos que os portugueses encontraram aqui no Brasil. Então, principalmente as tradições indígenas e africanas, como eles não conheciam a escrita, foram feitas através dessa tradição oral, dessa oralidade. A passagem da história, dos costumes, dos valores, dos hábitos, né, desses povos, os índios e os negros, foram basicamente, por não possuírem a escrita, feita através da tradição oral, né, da passagem dessas histórias, dessas crenças de uma geração para outra. E por que isso é importante? Em qualquer povo, a tradição oral ela é importante porque é ela que transmite a cultura. É ela que vai fazer com que a identidade daquele povo permaneça, que a cultura daquele povo seja conhecida e reconhecida. Na página 51, nós temos duas figuras para demonstrar exatamente as tradições africanas e as tradições indígenas, tá? Para a gente lembrar quem são esses povos, as características físicas desse povo. Passando para a página 52, nós vamos lembrar um pouquinho da organização social de 1500, na época do descobrimento do Brasil, quando Pedro Álvares Cabral, por acidente, acaba chegando em terras brasileiras e encontram aqui os índios, né? Que eram povos nativos do nosso país, né? Da nossa nação. Então, a organização social indígena e a organização dos portugueses era completamente diferente, né? Os portugueses já conheciam a escrita, os indígenas não. Então, toda a cultura, tudo que os índios conheciam era feito pela tradição oral. Era passado de uma geração para outra usando a oralidade, a conversa, a linguagem, a fala, tá? E os indígenas, eles tinham uma organização diferente, a gente viu lá no começo, quando nós vimos as religiões, né? Eles acreditavam muito nos elementos da natureza, então os deuses deles eram todos vindos, né? Dos elementos da natureza, e eles usavam as narrativas míticas, o folclore, para explicar como aconteciam os dias e a noite, como acontecia a passagem do tempo, como é que eles conseguiam entender qual era o tempo certo para a agricultura. Então eles procuravam o místico, né, o lúdico, que a gente chama hoje de lúdico, a história, para explicar esses fenômenos. E tudo isso era feito de boca a boca, né? Um índio contava para o outro, que contava para o outro, e assim a cultura indígena permanecia, né? Ela continuava de geração para geração. Nós sabemos também que assim que chegaram no Brasil, os portugueses não acharam metais preciosos. Eles encontraram o pau-brasil, que logo se esgotou, né? E os indígenas tiveram um grande embate, um grande conflito com os portugueses, porque os portugueses queriam usá-los para trabalhar nas lavouras e os índios não queriam, por conta da sua própria cultura. Aí o que os portugueses tiveram que fazer? Trazer os africanos para trabalhar nessas lavouras. Aí começa o processo de colonização portuguesa aqui no Brasil com o processo de escravidão. Só que um detalhe muito importante: os negros, né, viviam na África. A África tinha vários povos,
tá? De diferentes dialetos, de diferentes culturas. Como aqui no Brasil nós tínhamos várias tribos indígenas, lá na África eles tinham também vários povos que tinham dialetos diferentes. Aí o que acontecia? Esses povos, eles viviam em conflitos, em guerra. Um povo sempre estava em guerra com outro povo. Aquele povo que ganhava transformava os povos perdedores em escravos. Então, os próprios negros já tinham o hábito lá na África de serem e transformarem os seus iguais, em escravos. Então, não foi uma ideia do branco escravizar o negro. O próprio negro africano escravizava, lá na África já, os povos que perdiam a guerra. Então, quando eles eram escravos, né, dos povos vencedores na África, esses povos vencedores vendiam já os seus escravos para os portugueses como escravos. Então, os portugueses já conheceram esses negros escravizados como escravos, porque eles já vinham nesse processo de escravidão lá da África. Quando chegou aqui, os negros acabam se misturando com a cultura, né? Acaba se misturando aos povos brancos, aos índios, e acabam trazendo um pouco da sua cultura africana também para o nosso país. Por isso que nós falamos que o nosso país é uma reunião cultural desses três povos, porque também como os africanos não sabiam escrever, a sua cultura era passada oralmente, pela fala, de geração para geração. Assim que os negros chegavam no Brasil, o que os brancos, né, os europeus, os portugueses faziam? Eles, para separar, para que não houvesse conflitos, eles separavam os parentes próximos, separavam aqueles que falavam o mesmo dialeto para evitar qualquer tipo de conflito dentro do Brasil e para evitar a escravidão aqui no Brasil, tá? Então, tudo isso a gente aprendeu, nós aprendemos pelos registros históricos escritos, mas também por registros orais que foram transformados mais para frente em registros escritos, tá? Depois eu deixei lá marcadinho para vocês no Seneca Digital as atividades que vocês irão fazer. E na página 57 a gente vai discutir um pouco a questão da forma de registro. Lá a gente vai falar sobre o surgimento da escrita. Nós vimos o surgimento da fala, da linguagem, né, da comunicação entre os primeiros povos. E agora a gente vai falar um pouco de como que surgiu a escrita. A escrita, ela surgiu entre os sumérios em 3.000 anos antes de Cristo. Os sumérios viviam numa região hoje, antigamente chamada de Mesopotâmia, lá no Oriente Médio, tá? E ela está muito ligada ao desenvolvimento da agricultura. Nós, quando estudamos a importância do desenvolvimento da agricultura, nós vimos a escrita, a evolução da escrita também é uma consequência do desenvolvimento da agricultura. Por quê? Os povos, eles precisavam anotar, registrar a quantidade de produtos que eles conseguiam na agricultura, o dia, o momento, né, a estação em que eles colhiam mais, onde que eles colhiam menos, o que sobrava, o que não sobrava. Então eles começaram a achar formas para registrar isso. Então a escrita começa neste processo de determinar, de precisar registrar todos os produtos, tudo que acontecia dentro da agricultura. Então é mais uma etapa, mais um fator que a agricultura traz para os povos primitivos, para os primeiros povos. E antigamente eles escreviam, vocês vão poder ver, era num tablete de argila. Eles pegavam a argila, né, que é um tipo de areia, davam forma a ela e sinalizavam. Vocês podem ver, vocês vão ver depois, na página 57, que é uma escrita cuneiforme. São vários risquinhos e ali eles entendiam os primeiros processos de escrita deles. Que ali eles iam contando, escrevendo o que eles precisavam registrar a respeito da agricultura, tá? Essa argila era cozida e depois deixada secar e eles preservaram todos esses registros históricos da primeira escrita, tá? Aí na página 58 e 58 vocês irão fazer as atividades, mas tá tudo separadinho aí no Seneca Digital para vocês. Beijo grande, até a próxima. Nos vemos lá no Hangout na aula online. Beijo!